Vamos lá, pessoal, sou o professor Estevam Freitas. Nós vamos falar aqui sobre uma prisão cautelar, que é a prisão temporária. Essa prisão temporária, nós sabemos que existem 3 prisões cautelares, que são importantes para o processo penal: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. A preventiva e a prisão em flagrante, elas ocorrem, tá? Elas estão previstas dentro do Código de Processo Penal. A prisão temporária é a única delas que ela tem uma lei específica para tratar do assunto. Nós temos a Lei 7960 de 89. A Lei 7960 de 89 é a lei que trata da prisão temporária. Então, neste bloco aqui, eu vou tratar com vocês do que é importante, do que pode cair numa prova de concurso, tratando da Lei 7960 de 89, da prisão temporária. Primeiro, ela é medida cautelar, a gente já sabe, a gente está estudando as prisões cautelares, mas uma coisa importante, ela só é admitida durante o inquérito, pessoal. Tem que ser durante o inquérito policial, beleza? A prisão temporária, então isso aqui é um destaque fundamental no caderno de vocês. A prisão temporária, ela só é admitida durante o inquérito. Não há que se falar em prisão temporária durante a ação penal, durante o processo. Prisão temporária somente durante o inquérito. Somente feito por Polícia Federal, Polícia Civil, decretada pelo juiz. Aqui, pessoal, a prisão temporária, existe uma reserva de jurisdição, tá? Decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, beleza? Ou seja, ou quem solicita é o MP ou há uma representação da autoridade policial. Então, ela só pode ser durante o inquérito policial. Precisa de necessidade e urgência. Como toda prisão, pessoal, cautelar, há necessidade, de necessidade e urgência. Nunca pode ser decretada ex officio. É outro ponto que cai muito nas provas. Prisão temporária pode ser decretada ex officio pelo juiz. O que é ser decretada ex officio pelo juiz? Sem provocação. Não. Prisão temporária, o juiz, existe uma reserva de jurisdição, mas o juiz obrigatoriamente ele tem que ser provocado. Lembra disso? O juiz obrigatoriamente deve ser provocado. Então ele não pode decretar prisão temporária ex officio. Obrigatoriamente ele tem que ser provocado. Tranquilo, seguindo aqui o bonde. O assistente de acusação não pode requerer nem o querelante. É a única prisão que tem prazo. Olha que importante isso aqui, ó. É a única prisão que tem prazo. Por que eu digo isso? A prisão em flagrante, ela não tem prazo. Porque, na verdade, a prisão em flagrante, o juiz, ao receber a prisão em flagrante, ou ele relaxa a prisão, ou ele transforma a prisão em flagrante em preventiva. E a prisão preventiva, a gente vai estudar, ela não tem prazo. Então, prisão em flagrante, prisão preventiva, não há prazo. A única prisão cautelar que tem prazo é a prisão temporária. É a única que vai ter prazo. Então, nós temos os crimes comuns, que seria um prazo de 5 dias prorrogável por igual período. Então, crimes comuns, prazo de 5 dias prorrogável por igual período, ou os crimes do TTTH. Estevão, o que diabo é TTTH? Tráfico, terrorismo, tortura e hediondo. Tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Repetindo, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. O prazo será de 30 dias prorrogáveis por igual período. Lógico que pode sempre vir uma lei nova específica, falar que no crime tal que foi criado, pessoal, ou que foi modificado, ele admite temporário e determinar o prazo, beleza? Mas para efeito de prova, crimes comuns 5 dias prorrogáveis por igual período e nos crimes do tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos, 30 dias prorrogáveis mais 30. Estevão, foi decretada a prisão temporária.
Pode o juiz, ao longo da prisão temporária, decretar a preventiva? Pode. Ele pode converter depois a temporária na preventiva. Uma não anula a outra, tá? Importante isso. Já foi perguntado em prova se uma anula a outra, uma não anula a outra. Observações. Decretada a prisão temporária, o prazo da mesma passa a ser o termômetro de conclusão do inquérito policial. Vocês, né, isso aqui vão discutir prazo do inquérito, mas ela vira termômetro para o término do inquérito, que vocês vão ver lá na aula sobre inquérito policial. Seguindo. Caberá prisão temporária. Essa parte aqui, pessoal, é importantíssimo. Quais são os casos em que vai valer, que vai poder ser decretada a prisão temporária? Então nós temos aqui 3 incisos. O primeiro diz, quando imprescindível para a investigação no inquérito policial. Daí que nós temos, pessoal, que tem que ser durante o inquérito, não pode ser durante o processo. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. E 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aqui a lei, diferentemente nós vamos ver da prisão preventiva, a prisão temporária ela especifica crimes que admitem a prisão temporária. Eu vou falar dos crimes, mas depois a gente vai voltar desse slide anterior, tá? Primeiro eu vou falar dos crimes, já para você ter a visão quanto aos crimes, mas depois eu quero voltar nesse slide, porque nós temos 3 requisitos. E aí vem um questionamento, a gente precisa dos 3 requisitos para ser decretada a prisão temporária? Quando eu voltar ao slide eu vou explicar isso. Mas vamos lá primeiro falar quais são os crimes. Nós temos aqui, ó, homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro e sua combinação, aí vem com os artigos, né? Atentado violento ao pudor, que na verdade hoje nós não temos mais o atentado violento ao pudor, tudo foi englobado no artigo do estupro. Rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha urbano, que também houve a modificação aí, tá? Genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. Cuidado, pessoal, que algumas dessas nomenclaturas elas foram modificadas pelo Código Penal. E, logicamente, quando você estiver estudando o direito penal, essas modificações vocês vão verificar lá. Então não vou entrar muito nessas nuances, que não é, igual eu falei lá do caso de estupro, rápido, só para vocês entenderem. Mas aqui eles podem perguntar qualquer uma desses crimes, dizer que se admite ou não admite a prisão temporária nesses crimes. Então é importante que você tenha conhecimento quanto aos crimes. Mas voltando aqui, pessoal, isso você vai ver ali na lei, mas voltando aqui, eu quero voltar aos 3 incisos. Quando cabe, tá? Porque aqui, ó, a gente tem os casos, opa, voltando, e aí a gente tem os incisos que falam quando cabe a prisão temporária. Então nós temos o inciso 1, quando imprescindível para as investigações no inquérito policial, beleza? Então nós temos o inciso 1. 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos ou para necessário ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí a gente já viu os crimes, tá? Lembrando os crimes, mais as atualizações do Código Penal. A grande questão é, pessoal, é a necessidade para a decretação da temporária, uma pergunta. Há necessidade para a decretação da temporária que ocorra os 3 incisos? Não. Para a decretação da temporária, não há necessidade que ocorra os 3 incisos, conjuntamente. Estevam, se não há necessidade que ocorra os 3 incisos, quais seriam os incisos obrigatoriamente necessários aí? Vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Primeiro inciso. Obrigatoriamente nós necessitamos, obrigatoriamente nós necessitamos do inciso 3. Então quer dizer que o cara tem que ter praticado um daqueles crimes que estão previstos para a decretação da prisão temporária. Primeira coisa.
para poder, pessoal, para poder você decretar uma prisão temporária, obrigatoriamente tem que ter o inciso 3. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado naqueles crimes que a gente viu. Beleza. O inciso 3 sozinho já pode ser decretado? Não. É o inciso 3 mais o inciso 1 ou o inciso 2. Não há necessidade dos 3 incisos, mas obrigatoriamente tem que ter o inciso 3. Então o cara tem que ter praticado um daqueles crimes, mais associada a um desses incisos. Exemplo, quando imprescindível para a investigação do inquérito, que é o mais normal. O mais normal para a prisão temporária é a conjugação do inciso 3 com o inciso 1. É o normal. Pode ser o 3 mais o 1 ou 3 mais o 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, para ter a decretação da prisão temporária, tem que ter o inciso 3. Mas o inciso 3 sozinho, não. Tem que ser combinado ou com o inciso 1 ou com o inciso 2. Ah, pode ter os 3 incisos ao mesmo tempo? Pode, mas não há necessidade dos 3 incisos ao mesmo tempo. Tem que existir o inciso 3, tem que ter praticado uma daquelas condutas, associado com o inciso 1 ou com o inciso 2. Normalmente, na prática, é 3 com 1. Ou seja, praticou um daqueles crimes associado por ser imprescindível para a investigação do inquérito policial. Beleza? Com isso, a gente fecha o que é importante na sua prova que pode cair de prisão temporária. Depois a gente vai estudar, então, fazer o estudo da prisão preventiva. Não deixa de, pessoal, curtir aí a página e nos seguir. Até mais. Tchau, tchau.